Magnésio, 5 formas de você utilizar o magnésio no seu dia a dia de uma forma bem simples, prática e eficaz para termos um resultado eficiente. Então você quer saber, a pergunta é: qual magnésio escolher? Como eu escolho um magnésio? Porque tem tantos, né, formatos. Eu não sei se você já entrou para comprar um magnésio e aí tem o dimalato, tem o bisglicinato, quelato, né, que é o bisglicinato, tem o óxido, tem vários magnésios, e você fala qual que eu vou escolher. Então eu escolhi aqui 5 hoje, pra gente estar conversando um pouquinho sobre eles, qual que seria para você escolher, tá bom? E nós podemos até fazer uma combinação, por exemplo, esses 5, eles têm uma combinação numa suplementação, tá bom? Então é do 5M, então a gente consegue, mas eu também vou falar depois, posteriormente, dos outros para você. Então eu quero que você entenda aqui, o magnésio, ele é extremamente importante para o nosso organismo. Ele está participando de mais de 300 funções bioquímicas no nosso corpo, desde o nosso sistema nervoso, esquelético, controle, né, do açúcar aí do nosso organismo. Então ele está muito relacionado em relação à diabetes, né, diminuir quadros, como também em relação à frequência cardíaca, em relação a pressão alta, então ele consegue realmente diminuir quem tem quadro, mas eu vou falar bem aqui para vocês, fica até o final, porque não pode sair utilizando assim, tem um momento certo para utilizar. Então, porque ele auxilia na circulação sanguínea, ele auxilia no processo do sono, então ele realmente, porque ele diminui a frequência cardíaca, então ele te coloca num processo e trabalha, né, com vários hormônios relacionados ao processo do sono, então ele tem muitas funções. Nós precisamos demais do magnésio no nosso corpo. Lógico que tem pessoas que não podem utilizá-lo. E eu vou estar falando aqui na sequência que eu preparei para eu não pular partes, tá bom? Porque eu preparei toda uma partezinha aqui. Depois vocês podem olhar vanessagaudiano.com lá no site, que tá tudo aqui. Olhar na minha bio também. Então a gente já colocou aqui a função do magnésio. Então ele faz parte das funções, tá? Da formação do DNA, do RNA, da síntese proteica, né? Das proteínas. Eu vou falar mais devagar, porque eu vou falando muito rápido, né? Eu sou sempre muito acelerada. Nós encontramos o magnésio em vários alimentos, tá bom? Então, nós encontramos em nozes, em sementes, em grãos integrais. Nós encontramos o magnésio em peixe. Ele está disponível de forma mais ampla nos suplementos. E no nosso caso, por morarmos num país onde não tem fontes de magnésio em abundância, porque não tem vulcão e tudo mais, e temos uma monocultura, ou seja, a terra está cansada mesmo de tomate. Tomate é uma grande fonte de magnésio, mas pensa bem, a pessoa está plantando ali sempre o tomate, retirando. A terra em si já não tem mais aquele magnésio, porque não é uma terra rica em magnésio. Então, logicamente, por mais que falamos que na sua composição tem magnésio, não tem a quantidade que nós precisamos. Então, é interessante suplementar, tá? Principalmente quem tem quadro de fibromialgia, artrite reumatoide, gota, lúpus, algumas doenças autoimunes, diabetes tipo 2, pressão alta, com cuidado, não pode assim associando, até vou colocar ali, osteoporose, tá? Então, é uma coisa que a gente tem que também deixar aqui, ficar bem atenta, porque até prevenir. Lembrando que alguns processos, um dos processos só que eu utilizo para o magnésio de forma rápida, em 30 dias, que eu vou falar aqui, que é a questão da gastrite, a gente utiliza. Os outros todos, que é para fortalecimento muscular, fortalecimento esquelético, tudo a gente trabalha em relação a 6 meses. Então, não é uma coisa assim também que dá para você, tá? Então, vamos lá. A dosagem, quanto que a gente usa? Em torno de 320 miligramas a 420 miligramas, 310. Normalmente eu coloco 350, tá? Miligramas, que é a recomendação de uso diário, tá? Mas depende muito da questão do adulto também. Cuidados, a gente vai falar já dos cuidados aqui do magnésio. Então, qual tipo de magnésio? Eu vou falar de 5 tipos para vocês hoje, que nós vamos falar do taurato, que é o magnésio que tem taurina, o aminoácido, o óxido, que é o magnésio que utiliza com oxigênio, o dimalato, que é o magnésio que utiliza com ácido málico, o bisglicinato, que é o quelato, ou com glicina, e o cloreto de magnésio. Então, são esses 5 tipos que eu vou estar aqui conversando um pouquinho com vocês de uma maneira mais rápida, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho aqui de cada um deles. Porque como eu vou estar falando de todos, então não vou me delongar em cada um. Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte, todos eles são magnésio. Todos eles fazem suplementação de magnésio.
Porém, nós temos magnésio de forma específica para uma fibromialgia. Nós temos o magnésio específico para uma pessoa que faz atividade física, tá? Então tem um grande desgaste, atletas. Então nós temos magnésio específico mais para falta, quem precisa fazer uma suplementação rápida de magnésio, para quem tem gastrite, tá? Então tem sim as fontes mais ricas do magnésio para determinadas funções. Agora, se você pensa em suplementação de magnésio em relação a auxiliar no processo do sono e a atividade nervosa e muscular, todos eles fazem. Todos são magnésio, tá bom? Então, isso é algo que eu acho que é importante a gente entender. A taurina, que é um aminoácido, ela tem muitas funções em relação ao sistema nervoso central, em relação aos níveis de minerais e também, por exemplo, o controle do cálcio. Tá? A taurina. Então ela tem uma função em relação cerebral muito boa, ela ajuda a melhorar muito o foco e a concentração. E logicamente ela também tem efeito calmante, não é logicamente por ser um aminoácido, mas ela tem efeito calmante, logicamente quando ela está junto com o magnésio. Quando nós temos a combinação do magnésio e da taurina, nós temos o magnésio taurato. Beleza? Que vai auxiliar na função cerebral, porque a taurina já faz isso, então ela auxilia mesmo na concentração, auxilia a diminuir os níveis da pressão arterial, tá bom? Então ajuda a regular, principalmente quem tem pressão alta, na saúde cardiovascular, porque auxilia no processo de circulação sanguínea, mas eu acredito que o efeito maior do taurato, do magnésio taurato, seja mais em relação a atletas, porque o tempo que o magnésio, a potência e o efeito dele é o maior tempo no organismo, diminuindo, ou melhor, auxiliando assim a fonte energética das células, que todo atleta perde muito mineral por causa da grande quantidade de suor que ele produz e é muito exaustivas as suas atividades. Então, logicamente, numa competição, ele perde muito mais minerais do que qualquer pessoa comum. Então, se ele tem um mineral que fica mais tempo no organismo dele, faz mais sentido, tá? Então, é um aminoácido, magnésio, que já tem uma fonte estudada há mais tempo, mas que está sendo colocado na indústria há menos anos do que os demais, tá? Uma menor quantidade de tempo. Temos o magnésio óxido, né? O óxido de magnésio, que é o magnésio que consiste na ligação de magnésio e oxigênio. Ele é um magnésio mais puro, assim vamos dizer, tá? Ele é mais puro. E aí, ele acaba tendo uma melhor... e ele tem um melhor aceito trato gastrointestinal. Então, vamos dizer que você precisa fazer uma suplementação de magnésio. Uma concentração de magnésio rápida no seu organismo. Eu preciso de magnésio. Quem sabe o magnésio óxido seja o melhor. Mas normalmente ele está associado com outros magnésios. Porque ele também, como ele tem uma absorção melhor pelo trato gastrointestinal, ele não afeta tanto. Você sabe que vai ficar gravada a live e eu agradeço pelo elogio, gente. Você sabe que o magnésio, ele, normalmente quando a gente faz uso, ele é laxativo. Ele ajuda a ir no banheiro. Então, tem pessoas que são mais sensíveis, principalmente cloreto. Começa a fazer uso do magnésio, o intestino funciona. E aí ela não se dá tão bem. O óxido, ele auxilia isso. Ele tem uma melhor absorção pelo trato gastrointestinal e ele é uma opção que não vai te dar tanto problema intestinal. Entendeu? E ele, logicamente, é mais frequente usado, logicamente, quando, eu já disse anteriormente para vocês, quando a gente tem falta de magnésio. Normalmente está associado a outros. Temos o magnésio de malato. O magnésio de malato, você com certeza já viu, alguém com certeza já falou para você desse magnésio e ele é muito prescrito pelos nutricionistas ele e o quelato. Né? São muito prescritos pelos nutricionistas. E aí você fala, mas por quê? O magnésio de malato, ele é associado com ácido málico. O ácido málico, ele tem uma combinação para diminuir as dores musculares. Tanto que pessoas que fazem muito exercício físico, está associado à relação do ácido málico, quando há uma grande falta dele, que começa a dar muita dor. Né? Então, o magnésio ele combina esse mineral com esse ácido e diminui dores musculares. Se diminui dor muscular, tem uma redução das dores, o que você acha que ele está mais associado?
Era às 13, Nilza. É pra ser. Eu tô tentando fazer às 13, mas hoje eu tenho aqui, se vocês olharem depois a quantidade de vídeos que eu tenho que divulgar e tenho que gravar, eu não consegui administrar isso. Mas eu falei, eu não vou deixar de gravar e daí essa live fica gravada. Que bom que você tá aqui. Mas realmente deve ser às 13, porque é horário de consulta, que hoje eu tô sem consulta nesse horário, vou só até depois. Que eu tava com uma consulta e ela foi reagendada. Eu falei, eu vou entrar. Então é o seguinte, se a gente fala de magnésio de malato, o magnésio de malato está associado a dores musculares, a diminuir as dores musculares. Ele é muito associado a quem tem fibromialgia e artrite reumatoide. Então, que a pessoa está sempre mais travada, até lúpus mesmo. Eu tinha uma paciente que ela falava pra mim que ela acordava muito travada assim de manhã. Então, quando ela até a gente fala que até esquentar, né? Até o seu corpo começar a responder, você sofre muito com dores. Então, quando você entra com magnésio, diminui muito essas dores. Então, pessoas que têm fibromialgia, artrite reumatoide, lúpus, beijo, Josi. Vou falar do quelato próximo, socorro. Ela utiliza o magnésio de malato, porque diminui as dores musculares. Então, é notável o nível de quem usa magnésio de malato para diminuir dor muscular, para estar associado a doenças. E ele também acaba produzindo mais energia nas células, tá? Então, por isso que ele é a relação do ácido málico. Então, ele é bem legal, associado a diminuir as dores, beleza? O outro magnésio. Gente, hoje a live vai ser rapidinho. Não vai demorar muito não, porque como eu falei pra vocês, o horário é um outro horário que tá aqui, tá? Então a gente só entrou porque eu precisava falar. E eu ainda vou fazer uma outra live com outros magnésios também, porque não tem só essas 5 fontes. Mas o que eu quero que você entenda, o que você precisa entender é que o magnésio, todos eles suplementam. Todos eles suplementam, tá? Então a gente faz uso. É que algumas, por exemplo, tem se vocês forem na minha bio, por enquanto tá ali, né? Tem o magnésio 5M, ele tem todos esses 5, mas nós temos os outros também, então todos eles suplementam, tá? Então isso é interessante. Tá bom, querida. Outra questão, magnésio bisglicinato. Magnésio bisglicinato nada mais é, obrigada, nada mais é do que o magnésio quelato ou magnésio glicina, que é uma combinação do aminoácido glicina com o magnésio. E tornando esse processo quelato, tornando mais quebradinho, vamos assim dizer, ele se torna, né, mais fácil de ter absorção pelo seu organismo. Então, quando a gente tem um magnésio que tem uma facilidade de absorção, torna-se altamente biodisponível, né? Tem uma biodisponibilidade significativa. Então, se você perguntasse assim, qual é o melhor magnésio do quelato ou de malato? Cada um tem uma função. Verdade seja dita que o quelato, a absorção dele é maior. Então, se você for fazer uma suplementação para magnésio, vai fazer mais sentido, quem sabe aqui no idoso, tá? Mais sentido você fazer o quelato, porque vai ter uma melhor absorção. Mas se você está pensando num longo prazo para diminuir dores, o dimalato faz mais sentido, tá? Quelato, para quem tá na menopausa, faz mais sentido, porque a gente não tá falando de dores, né? Artrose, o dimalato faz mais sentido, tá bom? Mas você não precisa só pegar um ou outro, você pode fazer uma combinação de todos, tá? Pode ter uma combinação de todos. Sim, aqui tá falando que tá fazendo, tá melhorando a memória. Sim, o magnésio, ele tem função no sistema nervoso, né? Então, ele auxilia em relação de foco e concentração. Melhora sim a memória, tá bom? E também auxilia em relação ao sistema muscular. Então, você, de uma certa maneira, você também diminui e auxilia muito o processo do exercício físico. Então, é isso que eu quero que você entenda, que você pode fazer uma combinação dos magnésios. A não ser que o seu nutricionista ou o seu médico esteja fazendo um tratamento muito específico utilizando aquele magnésio, você não tem tanta preocupação. Então, assim, o quelato, ele é o que tem melhor biodisponibilidade, é o que ele tem, o que é mais, você tem mais, o seu corpo vai absorver melhor, fazer absorção melhor, tá bom? E facilita, porque a absorção dele facilita pelo processo do intestino, que é onde a gente sabe, toda vez que entra em contato comigo, eu sempre falo, a pessoa me fala o problema, às vezes é uma autoimune, né, uma doença crônica, e aí eu vou explicar o protocolo inicial, que a gente trabalha com o intestino, porque trabalha com
se tiver uma desbiose. Então, tem uma desordem intestinal, para ter uma melhor absorção de vitaminas e minerais, que é o que a gente está falando agora. Então, por onde ele vai ter melhor absorção? Onde ele vai ter absorção intestinal. Então, significa que vai ter uma maior quantidade efetiva de magnésio no seu organismo, tá bom? Então, se fosse fazer só a suplementação por suplementar a quantidade de magnésio, o quelato é melhor. Por fazer uma questão de diminuir dores de fibromialgia, artrite reumatoide, o de malato é melhor, porque tem o ácido málico. Se você é um atleta, o taurino é melhor, tá? Magnésio com a taurina é melhor, o taurato é melhor, tá bom? E o óxido é uma concentração maior de magnésio, só magnésio, não tem nada na sua concentração, tem oxigênio, mas ele não tem uma disponibilidade, ele não tem uma absorção tão boa quanto os outros, mas não significa que seja ruim, tá? Ok, ajuda, magnésio quelato ajuda na questão esquelética, né, no músculo cardíaco, desempenho físico também, porque todo magnésio faz isso, né, então a gente tem que entender. E tem um que eu sempre começo na dieta. Qual que é o que eu sempre começo na dieta? Eu sempre utilizo o cloreto de magnésio. Se formos falar de suplementação, o cloreto de magnésio é o que tem menor, tá? Menor suplementação. Mas por que eu utilizo ele na dieta? Um olhinho para, né, molhar a garganta. Por que eu uso o cloreto de magnésio na dieta? Porque quando a gente fala de articulação, cartilagem e ossos, estrutura óssea, então osteoporose, osteopenia, artrite reumatoide, fibromialgia, lúpus. A fibromialgia são mais dores, né? Mas lúpus, a gente tá falando de um tratamento a longo prazo em relação a 6 meses de você fazer o uso dele. Então, quando a gente fala dessas doenças. Mas quando a gente fala de gastrite, úlcera, esofagite, a gente está falando de uma concentração de um estômago muito ácido. Ele já é ácido, mas ele está fora do padrão. Você está com azia o tempo todo, ele está fora do padrão. Aquilo está te dando um mal-estar muito grande. Então, quando a gente fala nesse processo de gastrite, quando nós falamos no processo de azia, quando nós falamos no processo de úlcera, esofagite, tá? Refluxo esofágico, né? Então, o que nós trabalhamos? Trabalhamos num período menor de tempo, não 6 meses. A pessoa não vai ficar ali, né, sofrendo. Então, a gente trabalha num período de 30 dias. O cloreto de magnésio, ele faz todo sentido. Num formato um pouco diferente que eu utilizo, mas faz todo sentido. Porque o cloreto de magnésio, ele está associado com cloro. Ao estar associado com o cloro, e para uma produção de suco gástrico, ácido clorídrico, a gente precisa uma produção grande do cloro e que vai auxiliar na digestão, na pré-digestão dos amidos e na digestão das proteínas, levando nesse caso o processo enzimático. E eu sempre falo também, toda vez que a pessoa entra em contato comigo, eu falo o seguinte, ó, o protocolo inicial é trabalhar com a microbiota e trabalhar com a digestão. Porque na digestão tem muitas enzimas. E a gente tem que ativar essas enzimas ou potencializar o uso dessas enzimas. E é interessante que a enzima está tão em alta que hoje em dia a pessoa fica aplicando enzimas. Só que elas não entendem que a aplicação da enzima não vai ter o mesmo resultado que o seu corpo responder de forma natural e produzir essas enzimas. Então, quando você tem uma boa quantidade de suco gástrico ou, né, do ácido, bem, quando você tem uma boa quantidade dessas enzimas também trabalhando e tudo mais, você vai ter uma boa digestão, mas uma boa quantidade não é em excesso nem pouco. Em pouco você vai ter uma dificuldade na digestão enorme, porque você precisa de um ambiente ácido para fazer a digestão. E em excesso você vai ter uma gastrite, uma úlcera, tá? Que não pode. Então, nós utilizamos o cloreto de magnésio com uma misturinha ali, cloreto, água, normalmente 1 litro de água para uma colher de chá de cloreto de magnésio e espreme um limãozinho. E nós utilizamos no período, por exemplo, da tarde, para diminuir a acidez. Você diminui a acidez do seu corpo inteiro, inclusive do seu estômago. Levando assim aquela gastrite bendita, nervosa, de ansiedade. Você também tem que trabalhar com a sua ansiedade, né? Não adianta, mas com aquela produção exagerada do ácido,
clorídrico ou dos sucos pancreáticos ali também, dos sucos gástricos ali também, levando aquela quantidade excessiva, diminuir e deixando o ambiente um pouco menos ácido. E no caso, o cloreto de magnésio, ele vai fazer esse efeito rápido, porque eu não estou trabalhando no cloreto de magnésio pensando... Nossa, tinha travado aqui as mensagens, gente, deixa eu atualizar aqui. Nossa, tinha travado. Não travou, tava lá em cima, eu vi que não tava andando mais. Vai ficar gravado, tá bom? Socorro. E tá lá no meu YouTube também, é só digitar cloreto de magnésio, mas é uma colher, 1 litro de água, uma colher de chá, tá? De cloreto de magnésio e espremer um limão. Dentro de uma dieta balanceada que diminua a acidez, né? Não adianta você fazer isso e tomar refrigerante, comer açúcar, farinha de trigo, comer queijos, excesso de carne, aí não dá. Mas, normalmente a gente não está trabalhando com cloreto de magnésio para fazer suplementação de magnésio. Porque se eu fosse trabalhar com a suplementação de magnésio, eu trabalharia com bisglicinato. Ou trabalharia, que seria o quelato, né? Ou se fosse para uma artrite reumatoide ou uma fibromialgia, eu trabalharia com dimalato. Que são os 3 principais que eu trabalho, tá? Bisglicinato, dimalato e cloreto de magnésio. Ou eu faço uma combinação e pego um produto que tenha todos eles. Também é legal. Pensando na suplementação. No caso aqui, eu tô pensando em diminuir, porque vem muita gente com problema de gastrite, azia. Vamos começar? Vem muita gente com problema de azia, refluxo, gastrite e úlcera. É demais. Começa tudo com uma dificuldade na digestão. Parece que aquela comida ficou ali, aquela comida do café da manhã tá lá no jantar e você não consegue fazer a digestão daquilo. Então é muito ruim isso. Significa que as suas enzimas não estão trabalhando de forma efetiva, porque a enzima é catalisadora, ela acelera um processo, tá? Se ela acelera esse processo, você precisa que elas estejam potenciadas, no seu melhor potencial. Então vamos lá de novo. Enzimas são catalisadoras que aceleram o processo. Se elas aceleram o processo, as enzimas digestivas, você precisa potencializar o uso delas de forma natural, beleza? É assim que funciona. E o cloreto de magnésio, ele entra para isso. Todos são bons para o intestino. O cloreto de magnésio, você tem uma ação intestinal mais rápida. Solta o intestino mais rápido, tá bom? Mas todos. Agora sim, qualquer pessoa pode usar? Não, tem algumas pessoas que não podem usar. Normalmente, todas as pessoas podem usar, de forma geral, mas toda regra tem sua exceção, né? Então, quais seriam os quadros de pessoas que não podem fazer uso do magnésio, tá bom? A pessoa tem insuficiência renal grave. Normalmente, quem tem pedras, cálculos renais, a gente até trabalha com magnésio para eliminar, né? Normalmente sim. Mas quem tem insuficiência é diferente. Os seus rins já estão comprometidos, principalmente renal grave. Então você não vai conseguir fazer a excreção que deveria, que é a eliminação do excesso. Todo o corpo faz eliminação de tudo. E se você começa a suplementar algo, você vai dar uma sobrecarga naquilo que já não pode, naquilo que já tem que estar sendo trabalhado assim com muito cuidado. Então, a pessoa que tem insuficiência renal, ela não pode fazer uso. Principalmente se não for acompanhada com o seu médico, né? Ela tem que ser monitorada muito pertinho com o médico. Porque ela tem que estar sempre vendo como está o seu sistema renal. Miastenia gravis. Miastenia gravis é uma doença autoimune que a conversa entre os nervos e os músculos, ou seja, neuromuscular, está comprometida. Tá? É uma condição neuromuscular crônica, onde a capacidade de os músculos receberem a mensagem, né, dos nervos ali vai estar comprometida, não vai ter essa mensagem, levando um quadro de fadiga muito crônico, uma fraqueza muscular. Mas como a gente não tem todos os receptores ali, não adianta ficar colocando magnésio. É um outro caso que tem que estar muito, muito próximo conversando com o médico. Diferente de uma artrite reumatoide, que também é um quadro de autoimune, tá bom? Outra aqui, logicamente, quem tem alergia ou sensibilidade ao magnésio. Tomou magnésio e não sai do banheiro. Não importa, já troquei todos os magnésios, tomei magnésio e não sai do banheiro. Você vai fazer uso de magnésio? Claro que não, né? Porque daí você tá vendo que o seu corpo não aceita como o corpo de outra pessoa aceita.
tá bom? O nome disso são reações adversas, tá? Medicamentos. Normalmente, nenhum suplemento nós utilizamos juntos com o medicamento, tá bom? No caso, a pessoa que fez ali uma cirurgia, né, em relação à hemorroida, provavelmente deve estar todo o processo da alimentação deveria ter sido mudado, né? Muita mais semente e água. Semente sem água você empreende o intestino, mas com água você funciona como vassoura. Mas o magnésio ele auxilia bastante, principalmente cloreto. O que eu tava falando pra vocês? Ah, tá. Não lembro agora o que eu ia falar, mas eu vou continuar. Medicamentos. Ainda bem que eu anoto aqui, ó. Viu? Porque senão eu esqueço a ordem, né? Porque eu tento responder. Você é uma pessoa hipertensa. Você tem hipertensão. Você toma um antihipertensivo, um hipotensor, para baixar a sua pressão. O magnésio, ele é vasodilatador e ele auxilia também a baixar a pressão. O magnésio tá falando que regula a pressão arterial e normalmente sim. Mas se você tomar ele junto com o seu remédio, você pode ter um quadro de uma hipotenso, né? Ou seja, baixar muito a sua pressão arterial e levar um quadro de desmaio. Então você não toma remédio de pressão arterial junto com nada. Você entendeu? Não toma. Nem junto com o magnésio. Normalmente nós utilizamos o magnésio que horário? 1 hora antes de dormir. Normalmente é esse horário que a gente utiliza, tirando com exceção do cloreto de magnésio, que eu utilizo tranquilamente no período da tarde. E é um cloreto, do jeito que eu faço, dá para associar com o remédio da pressão, não na mesma hora, mas muito próximo, porque não vai afetar, vai controlar. Então, toda vez que eu venho uma paciente com hipertensão, a gente utiliza da forma que eu falei o cloreto de magnésio, pelo menos para os 30 dias, diminuindo a acidez, normalmente até a pressão dela é controlada, ou diminui bem, tá? Distúrbios gastrointestinais, a pessoa tem doença de Crohn ou colite. Ela não pode sair fazendo uso de suplementos. Esse ano eu peguei vários com colite, ou retocolite, que começaram a utilizar suplementos, porque a suplementação está em alta, e aí começam a utilizar o whey, que é uma concentração de proteína, ou creatina para ganho de massa, e descontrola todo o sistema intestinal. E uma pessoa com uma doença autoimune, ela é bem complexa você voltar a conseguir deixá-la em remissão, que ela é quietinha, se ela entra em atividade. Porque ela descontrola todo o seu sistema. Então, assim, se você tem algum distúrbio gastrointestinal que está relacionado a alguma doença, principalmente doença autoimune, diarreia crônica, doença de Crohn, colite, retocolite, que você tem esse problema, normalmente a gente não faz uma suplementação sem uma orientação médica junto. Porque se você começou a passar mal, a primeira coisa que a gente vai fazer é suspender o uso, tá bom? E descobrir se foi aquilo mesmo, diminuir doses, tá? Então é importante. Gravidez e amamentação, logicamente, você tem que estar sempre acompanhada. Gente, gravidez é extremamente delicado, então não é simplesmente assim, vou sair usando. Não dá para sair usando. Por quê? Porque você tem um bebezinho dentro de você. E já falei isso nos chás, que eles dão reações metabólicas no nosso corpo. Então, em alguns quadros, que não seria esse, mas em alguns quadros pode levar a contrações uterinas, então pode levar a aborto, pode se sentir mal, pode levar um quadro diarreico muito forte, perder muitas vitaminas, ficar muito fraca. Então, toda suplementação que você faz, você precisa conversar com o seu médico. E a pessoa que está amamentando, ela também precisa verificar se aquilo não vai passar para a criança. Porque tudo que a gente come passa para o nosso filho. E às vezes pode levar uma cólica muito forte nessa criança. Então, são casos que também não dá. Bradicardia. Bradicardia é uma situação que normalmente a pessoa tem uma frequência cardíaca anormal, lenta. Então o coração dela já bate de uma maneira mais lenta. Como que ela vai fazer uso de um magnésio que já faz isso por nós também? Que o magnésio já faz, né? O magnésio não é bom para o sono, gente. O magnésio não vai te ajudar no sono. Ele não vai te colocar numa frequência ali cardíaca assim mais tranquila. Imagina se você tem um problema desse. Então você não pode fazer uso sem
um acompanhamento, porque às vezes vai ter que fazer todo um processo para você poder fazer uso. Pequeninas doses, ou uma alimentação, ou alguém tem aqui, ó, tá falando. Então não dá para fazer uso assim, de forma sair tomando, porque você vai passar mal mesmo, tá bom? Então tem quem já que o seu outro que é acelerado já pode usar de uma forma um pouco mais tranquila, né? Teria que verificar o porquê, mas de uma forma mais tranquila. Então, hoje eu escolhi esses 5 magnésios. Por quê? Porque esses 5 magnésios tem num dos magnésios que eu sempre falo, que é o 5M, e essa combinação de todos, tá? Então, tem essa combinação de todos. Mas eu quis trazer eles de forma individual, porque você também, por vezes, compra ele de forma separada. Então, o que você tem que entender é que magnésio faz suplementação de magnésio, independente de qual magnésio for. É que as vias são diferentes. Se elas são diferentes, ou os aminoácidos e a combinação, porque é suplementação, então houve uma combinação ali, houve uma construção desse suplemento. Então, combinaram aminoácidos diferentes ou ácido diferente, logo você vai ter um meio, uma via mais eficaz para um tratamento específico, tá bom? Então, taurato. O magnésio é bom para quem é praticante de atividade física. O óxido é um magnésio mais puro, porém a biodisponibilidade dele é menor. O dimalato está relacionado com ácido málico. Para quem tem doenças como fibromialgia, artrite reumatoide, é muito indicado, porque diminui dores musculares. Bisglicinato é um magnésio relacionado ao quelato ou à glicina, o aminoácido glicina, que você tem uma absorção, biodisponibilidade melhor de todas. E o cloreto de magnésio, que logicamente vai ter uma melhor função gastro, tá? Então vou falar de novo, porque eu mesmo me compliquei aqui. O magnésio taurato, com aminoácido taurina, ótimo para atletas, melhor absorção em relação ao tempo que ele fica no nosso organismo. Magnésio óxido, relacionado com oxigênio, menor biodisponibilidade no nosso corpo, mas é um magnésio mais puro. Magnésio dimalato, relacionado com ácido málico, então ele diminui dores musculares, logo ele é muito bom para quem tem fibromialgia, para quem tem artrite reumatoide. Magnésio bisglicinato é o quelato, ou com aminoácido glicina. É o que tem mais biodisponibilidade, que fica mais assim, tem melhor absorção para o nosso organismo. Então, se você for fazer o uso do magnésio para aumentar a quantidade de magnésio somente, ele é o mais indicado. E o cloreto de magnésio, por ser junto com o cloro, ele é muito bem aceito em relação a processos digestivos, em relação às enzimas. Então, ele auxilia no processo de quebra, principalmente de proteína, e o processo da digestão do pré-amido ali também, tá? Então, a digestão pré do amido. Então, fica aí sabendo como que ele funciona. Então, ele é muito bom, o cloreto de magnésio, para relação de gastrite, azia, úlcera, tá bom? E refluxos. Eu acho que era isso que eu tinha que falar para vocês hoje, que eu separei, já tá entrando aí no tempo que eu vou para consulta. Mas, qualquer dúvida, vamos conversando aqui. Eu amo quando eu vejo a interação de vocês no grupo. Eu tento responder as que estão aqui, as perguntinhas que estão aqui, às vezes com o próprio vídeo ao vivo, como eu estou fazendo hoje, tá bom? Nem sempre consigo responder todas as questões aqui, principalmente no Instagram, tá? Porque no Instagram são muitos comentários, então a gente não consegue acompanhar todos, isso leva uma quantidade de horas muito grande. E a gente não tem esse tempo, né? Mas eu sempre tento ali estar acompanhando e trazendo em forma de vídeo. Então, se você tem uma dúvida, você deixa ali, eu sempre trago um vídeo, isso é muito legal. E, logicamente, eu acredito que você já seja, mas se você não acaba seguindo o canal, seguindo o perfil, compartilhando, mandando para alguém. Esse perfil ele é específico para mulheres, tá bom? Não é que os magnésios não podem ser utilizados por homem, deve ser utilizado, mas eu penso na saúde da mulher, de uma forma bem específica, mulher mais 40, ou seja, mulher acima de 40, 50, 60 anos, que é uma área que eu estudo mais, que eu curto, né? E que me auxilia no processo aí dos tratamentos também. Eu sei que aqui nós estamos no Instagram, mas provavelmente esse vídeo vai para o YouTube. Então, se você está no Instagram, está com alguma dúvida, vai na minha bio. Na minha bio tem muita informação. E eu também estou fazendo stories falando sobre suplementações de forma diária. Estou tentando colocar lá. E se você está no YouTube, aproveita e dá uma olhada na descrição, porque na descrição você também vai ver muitas novidades que eu trago aqui para nós,
tá bom? Então auxilia bastante também esse processo na descrição ali. Se você tem alguma dúvida, deixa aí também seu comentário, tá? Não deixa de seguir, compartilhar, comentar e até a próxima live. Beijão da Nutri Vanessa Galdiano, gente. Tchau, tchau!